Em apenas 5 minutos, a terra tremeu. As montanhas se moveram. E mais de 830 mil pessoas perderam a vida. Foi o terremoto mais mortal da história da humanidade. E quase ninguém lembra. Ano de 1556. A China era governada pela poderosa dinastia Ming, uma das mais influentes da história chinesa. A população estava em crescimento. As cidades estavam se expandindo. Mas em meio à grandiosidade imperial, o interior do país vivia uma realidade bem diferente. A província de Shanxi, no coração do território chinês, era um centro agrícola importante, com comunidades que viviam da terra. Muitas famílias moravam em miaodons, cavernas escavadas nas encostas dos morros, feitas de terra compactada. Essas moradias eram práticas, térmicas e baratas. Mas escondiam um perigo. Qualquer tremor poderia transformá-las em armadilhas mortais. Na madrugada gelada de 23 de janeiro de 1556, enquanto a maioria dormia, a tragédia começou. Um terremoto de magnitude estimada entre 8.0 e 8.3 na escala Richter atingiu a região de Shanxi. O chão tremeu violentamente por quase 5 minutos. 5 minutos. Tempo suficiente para destruir vilarejos inteiros. As Yaodons desabaram como areia solta. Templos, casas, estradas. Tudo veio abaixo. Montanhas desmoronaram. Rios mudaram de curso. A terra se abriu. Mais de 97 condados foram afetados diretamente. A destruição se espalhou por centenas de quilômetros. E o mais impressionante, mais de 60% da população da área morreu instantaneamente. O número oficial registrado pela história é assustador, 830 mil mortos. Nem mesmo os terremotos mais recentes, como o de 2004 na Indonésia ou o de 2010 no Haiti, chegaram perto dessa marca. Foi o terremoto mais letal da história documentada. A dinastia Ming fez questão de registrar os acontecimentos. Relatos descrevem cenas apocalípticas, montanhas se moveram como ondas do mar. Rios surgiram onde antes havia vilas. O céu parecia desabar. Esses registros, escritos por cronistas imperiais, nos permitem entender o que realmente aconteceu. Eles são a principal fonte de informação sobre o evento. 3 fatores principais explicam um número tão alto de mortes. 1. A arquitetura vulnerável. As Yaodons eram práticas, mas não suportavam nenhum tipo de vibração. Quando o solo tremeu, essas casas desmoronaram em segundos. 2. Alta densidade populacional. Shanxi era uma região populosa, com muitas famílias vivendo próximas. O colapso das casas causou mortes em massa. 3. Momento do desastre. Era madrugada. Todos estavam dormindo. Ninguém teve tempo de reagir. O desastre foi a combinação perfeita para a tragédia. Além da devastação imediata, o terremoto de 1556 afetou a economia e a organização social da China por décadas. Muitas comunidades simplesmente deixaram de existir. A região levou gerações para se recuperar. A tragédia também provocou mudanças na arquitetura rural chinesa. As Yaodons começaram a ser reforçadas ou abandonadas em algumas regiões, embora muitas ainda existam até hoje. A memória do terremoto ficou marcada na cultura local. Mas foi esquecida pelo mundo. Com o tempo, outros desastres tomaram o lugar nas manchetes da história. Guerras, pandemias, tsunamis modernos. Mas essa história nunca ganhou destaque internacional. Sem vídeos, sem fotos, sem registros visuais, o terremoto de Shanxi acabou sendo lembrado apenas pelos livros de história chineses. Hoje, poucas pessoas no Ocidente sabem que esse foi o maior desastre sísmico da história da humanidade. Em um mundo de avanços tecnológicos, satélites e alertas sísmicos, é fácil esquecer que a Terra ainda tem o poder de nos destruir em segundos. Não importa o quanto avancemos. A natureza continua sendo uma força imprevisível e brutal. O terremoto de Shanxi é um lembrete disso. Um aviso silencioso vindo do passado. Porque, como já dizia um provérbio chinês, o homem pode construir muralhas, mas nunca dominará a terra sob seus pés.
Se você nunca tinha ouvido falar dessa tragédia, compartilhe este vídeo. Vamos fazer com que a história do terremoto de Shanxi não seja mais esquecida. Aqui no canal, contamos os eventos mais impressionantes e reais da história, com narrativas que você nunca viu. E fique até o final dos próximos vídeos, porque um projeto especial está chegando. E você vai fazer parte disso. Apesar das limitações tecnológicas da época, o terremoto de 1556 foi amplamente documentado. Registros oficiais da dinastia Ming descrevem o evento com riqueza de detalhes, casas desmoronando, montanhas desabando e milhares de pessoas soterradas. Um dos documentos mais famosos é o Catálogo de Terremotos da China, onde esse desastre é citado como o mais catastrófico já registrado no país. Os relatos também incluem descrições de fenômenos incomuns, como luzes no céu, sons subterrâneos e mudanças repentinas no fluxo de rios, o que alimentou a crença de que os deuses estavam castigando a população. Essas fontes, embora escritas com linguagem simbólica e espiritual, são fundamentais para os pesquisadores atuais compreenderem a dimensão da tragédia. A combinação entre registros oficiais e relatos populares ajudou a manter viva a memória do evento ao longo dos séculos. O terremoto de 1556 teve consequências profundas para a cultura e a sociedade de Shanxi. Um número elevado de mortes, aliado à destruição massiva, fez com que as comunidades se reconfigurassem. A religião teve um papel central durante e após a tragédia, com muitas pessoas acreditando que o desastre era uma punição divina. Isso levou a uma espiritualização do evento, com rituais e preces para apaziguar os céus e evitar novos desastres. Além disso, a estrutura social da região foi abalada, pois muitas famílias perderam suas fontes de sustento e sofreram com o luto coletivo. A reconstrução das cidades e aldeias demorou anos, e a economia local foi severamente afetada. A tragédia também deixou uma marca na cultura popular, sendo lembrada em canções, poesias e relatos passados de geração em geração, perpetuando a memória do terremoto na história da China. Após o terremoto de 1556, a reconstrução de Shanxi foi uma tarefa árdua e demorada. As autoridades da dinastia Ming organizaram esforços para ajudar os sobreviventes, mas os recursos eram limitados e a região estava devastada. Para muitas famílias, a perda era irreparável, e a reconstrução das casas levou anos. Um dos aprendizados mais importantes foi a necessidade de revisar as técnicas de construção, já que as tradicionais casas-cavernas de Loesso foram uma das principais causas de tantas mortes. Além disso, as estruturas de socorro e a resposta a desastres também foram repensadas, pois o evento mostrou a vulnerabilidade das populações em áreas de risco sísmico. Contudo, apesar das tentativas de recuperação, muitos dos danos causados pelo terremoto nunca foram totalmente superados, e a memória da tragédia continua a fazer parte da identidade histórica da região. O terremoto de 1556 deixou um legado profundo na história não apenas de Shanxi, mas de toda a China. Ele se tornou um marco na compreensão dos desastres naturais e na necessidade de adaptação das comunidades a fenômenos sísmicos. O evento também afetou a política da dinastia Ming, que precisou lidar com as consequências sociais e econômicas, além de tentar restaurar a confiança da população. No campo científico, o terremoto ajudou a abrir espaço para o estudo das falhas geológicas e a evolução dos terremotos. Na cultura, o desastre foi lembrado em poesias e canções populares, que imortalizaram o sofrimento e a resiliência dos sobreviventes. Esse desastre não apenas marcou a história de uma época, mas também moldou a forma como as gerações futuras entenderiam e se preparariam para desastres de grande escala. Após o terremoto de 1556, a China começou a repensar suas estratégias de resposta a desastres. A devastação gerada pelo evento destacou a falta de infraestrutura de socorro e a fragilidade das construções, resultando em mudanças nas políticas públicas e nos esforços de reconstrução.
A dinastia Ming iniciou uma revisão das práticas de construção e encorajou o uso de materiais mais duráveis, como madeira e pedra, ao invés do louço. Além disso, a necessidade de um sistema de alerta prévio e de planejamento urbano mais seguro se tornou uma prioridade. O impacto do terremoto também levou a uma maior conscientização sobre os riscos sísmicos, inspirando pesquisas sobre terremotos e a criação de medidas preventivas em outras regiões propensas a desastres naturais. Esse evento, assim, foi um divisor de águas para o desenvolvimento de políticas e medidas mais eficazes de preparação e resposta a desastres na China. Embora o terremoto de 1556 tenha ocorrido há mais de 460 anos, suas lições ainda são relevantes no mundo moderno. Avanços na sismologia e em tecnologias de construção sismicamente resistentes foram inspirados em desastres como o de Shanxi. O terremoto serviu como um exemplo claro da importância de preparação para desastres naturais, algo que continua sendo um desafio em muitas regiões propensas a sismos. Hoje, o monitoramento sísmico é muito mais avançado, e tecnologias como sensores e sistemas de alerta precoce são capazes de salvar vidas ao fornecer alertas antes da chegada de grandes tremores. Além disso, o impacto histórico do terremoto de Shanxi permanece visível em memoriais, museus e na preservação das lições aprendidas com aquele evento trágico. A memória do terremoto continua a influenciar as políticas de gestão de desastres e a abordagem das autoridades frente aos riscos sísmicos no mundo moderno. O terremoto de Shanxi de 1556 não apenas marcou a história oficial, mas também deixou um legado na cultura popular chinesa. A tragédia foi imortalizada em canções folclóricas, poesias e histórias orais, que contaram os horrores do evento e a luta pela sobrevivência dos habitantes da região. Essas representações culturais continuam a ser transmitidas de geração em geração, perpetuando a memória do desastre. O evento também inspirou obras literárias, onde o sofrimento e a resiliência das vítimas foram abordados com grande emoção. Em tempos modernos, o terremoto é frequentemente lembrado em documentários, filmes e romances históricos, que buscam manter viva a memória do acontecimento e ensinar as novas gerações sobre a importância de se preparar para catástrofes naturais. O impacto cultural dessa tragédia transcende fronteiras temporais, tornando-se um símbolo de resiliência e memória coletiva. A tragédia de 1556 teve implicações duradouras na arquitetura e no urbanismo. A forma como as casas-cavernas de louço se transformaram em armadilhas mortais resultou em mudanças significativas nas abordagens arquitetônicas ao longo dos séculos. Com o tempo, os arquitetos chineses começaram a abandonar as construções feitas de louço e outras estruturas vulneráveis ao colapso em áreas sísmicas. Ao invés disso, começaram a utilizar materiais mais sólidos, como madeira, pedra e tijolos, que ofereciam maior resistência a terremotos. Hoje, em muitas áreas propensas a sismos, práticas de construção resilientes são adotadas, incorporando tecnologias modernas como paredes flexíveis, fundações profundas e sistemas anti-vibração. O terremoto de Shanxi serviu como um alerta crucial para a importância de projetos urbanos mais seguros, com ênfase na proteção da vida humana diante de desastres naturais. A memória do terremoto de Shanxi é preservada de diversas formas, desde monumentos e memoriais até museus dedicados ao evento. Um dos locais mais visitados é o Museu de Shanxi, onde artefatos e registros históricos sobre o terremoto são exibidos, oferecendo uma visão sobre a vida antes, durante e depois da tragédia. Além disso, várias comemorações e rituais são realizados anualmente para honrar as vítimas do terremoto. A educação sobre desastres naturais nas escolas da região também enfatiza a importância de entender o que ocorreu em 1556, para que as novas gerações possam aprender com os erros do passado. Esse esforço de preservação histórica ajuda a manter vivo o legado do terremoto e a lembrar a todos da importância de resiliência, preparação e solidariedade em tempos de calamidade. O terremoto de 1556 teve um impacto duradouro na maneira como as zonas sísmicas são tratadas ao redor do mundo. Hoje, as regiões suscetíveis a terremotos,
como Shaanxi, são monitoradas com tecnologias avançadas que permitem prever e minimizar danos. Sistemas de alerta precoce, como sensores sísmicos e inteligência artificial, estão ajudando a salvar vidas, permitindo que as pessoas evacuem antes que os tremores cheguem. Além disso, os códigos de construção em áreas sísmicas estão cada vez mais rigorosos, exigindo que novos edifícios sejam projetados para resistir a terremotos. O legado do terremoto de Shaanxi não é apenas um lembrete de uma tragédia do passado, mas também um símbolo de como a humanidade pode aprender com seus erros e melhorar suas respostas a desastres naturais. A memória do evento continua a inspirar mudanças em políticas de segurança e prevenção de desastres em todo o mundo.